isso já é uma ciência que, enfim, é resultado também muito de estudos como do Sheikh Anta Diop, quando ele vai falar que o princípio, um dos princípios da filosofia no Antigo Egito, em Kemet, então a Shanti está convidando que a gente utilize essa historiografia, Uhum. se reapodere dessa ancestralidade histórica e científica para a gente poder organizar de fato as ciências nos nossos próprios termos. Então, a afrocentricidade, eu diria que ela é um caminho científico contra o colonialismo, mas não só nessa perspectiva de decolonizar algo, ela não está se propondo decolonizar, ela está se propondo ser a produtora em seus próprios termos, num lugar onde já existe uma produção científica, num lugar onde a gente já tem uma história a ser continuada. Não Uhum. é sobre tentar melhorar algo, é sobre dar continuidade de algo que já é nosso. Então, isso é a psicologia uma preta enquanto perspectiva de base científica da afrocentricidade. Então, Sim. hoje a gente tem pesquisas em todas as áreas que possa imaginar, das exatas às humanas, as químicas, as biológicas, que Uhum. utilizam desse paradigma científico, que é uma reorientação psicológica, ou seja, não existe nenhuma ciência neutra. Então, se localizar, colocar sua agência africana nesse exercício de investigação científica e de produção científica, é se valer da psicologia preta. Esse é um dos, né? Uhum. O segundo, que é onde eu atuo profissionalmente, uma das áreas que eu atuo profissionalmente, que é a psicologia clínica, ela é um campo que também se inicia nos Estados Unidos, ali pela década de 60, 70, Uhum. que vem desses estudiosos que saíram desse movimento da afrocentricidade, onde eles vão se valer de toda essa investigação do princípio da filosofia africana. Tem alguns autores que falam sobre a psicologia, obviamente não como esse nome que vem do latim, enfim, Uhum. mas falam da psicologia como um exercício, uma função que existe desde as antigas sociedades. Então, eles já demarcam que não, a psicologia ela não nasce com o propósito do cuidado e de um fundamento ético no Ocidente. Ela nasce também dentro da nossa historiografia. Então, eles entendem que a psicologia ocidental ela vem de um campo ético do militarismo e da dominação, enquanto a psicologia africana ela tem um princípio comunitário e da Uhum. ética de vida. Então, eles entendem que a gente não está falando do mesmo lugar. A gente tem valores diferentes também. A gente tem valores éticos diferentes também. Historicamente, né? No nosso, quando a gente pensa a nossa ciência. Não é uma abordagem reconhecida ainda no Brasil. A gente tem muito ainda que avançar nesse sentido. O Conselho Federal de Psicologia aceita muito bem que a gente use abordagens ocidentais, europeias, estadunidenses, Uhum. e aí use a raça como recorte, mas ela não tem uma proposta onde a gente tem uma teoria com a nossa própria base civilizatória a partir da historiografia africana. Então, isso é algo que eu estou participando ativamente de tentar construir nesse momento. Tem vários autores aí que vão conceituar abordagens, por exemplo, o Nobius, ele veio até o Brasil. Nobius é um psicólogo também da diáspora norte-americana, ele veio até o Brasil, ele observou, conversou e criou uma abordagem que se chama Sakiguchi Eti. Ele usa de conceitos a partir da espiritualidade de matriz africana, a partir da perspectiva do quilombo, que é uma experiência principalmente aqui da diáspora brasileira. Uhum. E aí ele dá vários caminhos de como a gente poderia trilhar aí uma abordagem clínica em nossos próprios termos. Ele não é o único, mas eu acho que é um dos mais emblemáticos, né, para ser citado. E por último,
Ainda sobre a psicologia preta enquanto abordagem, Uhum. acho que é importante falar também que a técnica de investigação, a técnica de instrumentalização, a técnica de analisar comportamento, a técnica de analisar imaginação, técnica de estudar até os nossos sonhos, elas não são técnicas estritamente do Ocidente. São técnicas que a gente encontra em várias organizações civilizatórias, asiáticas, orientais, africanas e ocidentais também. Acho importante dizer isso porque, obviamente, que a gente tem aí, na história da supremacia, um berço civilizatório que tenta se inaugurar como criador da ciência, que a gente já sabe que não é. Uhum. E quando a gente diz sobre nos religarmos a uma filosofia que seja de fato nossa e da nossa historiografia, a gente não está cooptando técnicas ocidentais, pelo contrário. São técnicas que já existem aí na nossa experiência, Uhum. inclusive que a maioria delas também foram cooptadas, né? Sim. Eles cooptaram essas técnicas. Acho que é importante pontuar isso também. E por último, a psicologia preta enquanto política, que eu acho que é o que eu mais tento, em certa medida, popularizar, vamos dizer assim, bem entre aspas. Desde que o primeiro ancestral ele foi sequestrado e trazido à força para qualquer outro território que não fosse o africano, a Uhum. gente tem resistência, né? A gente tem rebeldia, rebeldia no sentido de insubmissão, a gente tem, desde a primeira pessoa tirada da África, a gente pode dizer que já existe o primeiro quilombo, porque nunca se houve a insubmissão, né, por parte da nossa historiografia. E eu digo isso porque eu quero dizer, então, que a psicologia preta, ela pode, quanto política, ela já nasce desde dessa primeira tentativa de sequestro, que é sobre uma recusa de se submeter em níveis culturais, em níveis comunitários, ao supremacista, né? Então, quando a gente vai falar sobre psicologia preta numa perspectiva política, a gente vai falar de todos os grandes intelectuais que a gente teve, quilombolas, Uhum. panafricanistas, de movimentos de libertação. Não existe nenhum líder, seja homem ou mulher, da libertação do povo preto que não entenda o aspecto psicológico e cultural como ponte fundamental para a gente poder se organizar. Que não entenda que, quando a gente fala sobre colonialismo, em última instância, a gente está falando sobre assimilação psicológica. Uhum. Colonialismo é você fazer o apagamento de memória, o apagamento de entendimento do eu, de um povo. Uhum. E eu não vou nem dizer que é sobre colocar o entendimento do outro povo, porque, enfim, não é como se brancos quisessem que a gente pensasse como brancos, Sim. mas é exatamente de colocar uma perspectiva zoomórfica, animal da nossa autopercepção. A gente, como se fôssemos sem história passada. Uhum. Quando eu falo história passada, não é só essa historiografia das nossas ciências e dos nossos impérios. Mas história passada é exatamente de insubmissão, que já é dessa diáspora, que é desde que a gente pisou nesse território. Então, para qualquer pessoa negra dentro desse território que queira estar lúcido sobre a sua ancestralidade, lúcido sobre seus propósitos políticos, ele vai estar, de algum modo, sendo tocado e tocando a psicologia preta. Sim. Então, para todo mundo. Não, e real, assim, eu ia ficar aqui ouvindo falar um monte de coisa e de verdade nem queria colocar nada nessa conversa. Mas quando você falou de colonialismo e a negação, né?
eu acho que eu queria só remontar alguns pontos que você trouxe, que eu acho muito interessante, até Uhum, para quem está ouvindo, né? É, decolonizar essa percepção passa por admitir que há sim uma história pregressa, mas também de admitir que houve a colonização do pensamento, né? E como você traz exatamente esse tipo de colocação, de que as nossas percepções elas já foram atravessadas pelo colonizador, né? Como você falou até agora, uns instantes, trazendo alguns exemplos dos quais eu uhum, consumi, falando como a percepção de um certo povo muda a partir do que foi introjetado nele, através do colonizador. Até nesse episódio mesmo, a abertura fala, dá um exemplo que Fanon ilustra no livro dele, que ele fala, né, que os meninos antilianos da Martinica, que eram pretos, falavam que nas férias eles iam correr até as bochechas rosarem. E tá falando de meninos pretos que uhum, tinham influência francesa, né, por causa da colonização. Então, eu acho que é bem isso mesmo, né? Não quero nem falar por cima, mas o que eu queria destacar acaba com a imagem que as pessoas têm de si e talvez das potências que tivessem, né, a partir dessa mácula que foi a colonização. E aí, pegando ainda, surfando aí um pouco dessa onda que você agitou nesse mar de conhecimento, é muito disso também, assim, o quanto a gente acha que se enxerga como preto se não for a partir de uma visão eurocêntrica, né, de que nos foi uhum, passado. Então, acho que realmente é isso, né? Quando fala-se de psicologia preta, como você está falando, são vários atos de resistência que vão negar algumas coisas que nos foram ensinadas a respeito de nós mesmos, né? E se eu não estou me furtando da percepção, é isso, assim, ser preto não é isso que te ensinaram, basicamente, né? Vai uhum, muito mais além. uhum. Fundamental, fundamental. Quando eu falei aqui sobre esses aspectos da psicologia, eu tentei dar uma resumida nessas áreas, mas trazendo para a nossa experiência cotidiana e prática, é como se a gente tivesse, como dizer isso de uma maneira compreensível? Mas não é algo que vão dar para a gente. A gente Uhum, precisa partir da ideia de que a gente tem toda uma estrutura, não só estrutura, a gente tem todo um aparato de símbolos, de significados, de aham, espiritualidade, de política, de sociedade, de cultura, que está contra a nossa humanidade. E a humanidade nesses termos que eu apresentei. uhum, Então, não existe uma psicologia preta se não houver um trabalho para que isso aconteça. Não é algo dado, uma vez que a gente entende que está no território colonial, uhum, colonialista. Então, quando você traz esse exemplo, por exemplo, tem uma fala, tem um documentário do Fela Kuti, onde ele fala que ele precisou sair do continente africano para se entender africano. uhum, Daí a gente está falando sobre o momento da experiência dele no continente onde já tinha a ofensiva imperialista colonial. sim, Então, nem os nossos irmãos do continente, que estão hoje numa experiência talvez não miscigenada, por assim dizer, uhum, eles estão sendo poupados de um colonialismo, de uma assimilação psicológica também. Então, é importante entender que essa ofensiva é muito mais complexa e sofisticada do que parece. sim. Tô falando de pretos não se enxergando como pessoas pretas, né? Isso, mas é aí que tá. Quando a gente fala sobre preto não se enxergando como preto, aqui nesse território é muito fácil cair nessa discussão de fenótipo, né? Uhum, A pessoa que é clara e não se entende como negra, ou eu sempre soube que eu era preto porque eu sou uhum, escuro. E a questão não é sobre você saber mensurar mais ou menos o racismo em si. Nosso entendimento de raça não é e não pode ser só através do reconhecimento da violência que a gente sofre. Se entender preto antes de tudo, entender que você faz parte de um dos povos mais maravilhosos já vistos e conhecidos da história. uhum, A gente vem de uma conexão
divina, é se conectar com o aspecto divino da própria intimidade. E isso, com certeza, não vai ser feito de maneira espontânea. Uhum. Vai ter que ser uma Deu para busca entender? direta. Com certeza, com certeza. Maravilha. Não tem como explicar isso de maneira mais direta, não. Vai para muito além da cor. E quando você trouxe o exemplo do Fela Kuti, é bem isso, né? Foi enfrentar o racismo num local, que também Fanon traz muito disso nos exemplos, né? Tipo, as pessoas nem entendiam esse conceito de raça que foi criado, né? Inclusive, teve que sair de onde estava para entender. Não, calma aí, não é todo mundo igual aqui? É isso mesmo? Assim, realmente é isso. Ó, pessoas da sua cor, da sua raça, que é raça, construção social, é claro, pessoas que vêm de onde você vem, aqui são tratadas diferente. Não é todo mundo igual lá, igual é lá onde você estava, não. Aqui vocês são diferentes e nem são dignos de respeito, né? Basicamente. Que Isso você... aí ele percebeu que o próprio povo dele estava vivendo em termos que não são africanos. Uhum, E ele não conseguia ter esse entendimento antes de sair do continente. Ele só foi entender o que era colonialismo quando ele se viu fora sim, desse espectro. Foi sim. quando ele, de fato, conseguiu entender a história por trás da assimilação, né? Isso são coisas que a gente passa aqui. Sim. Essa ideia de tornar-se negro, inclusive, é um conceito muito popularizado hoje, que vem também Uhum, a partir dos estudos da Neuza Santos. sim. Esse tornar-se negro não é sobre a pessoa entender que ela é negra, isso repetindo numa perspectiva de fenótipo, mas ela Uhum, entendeu que ela é negra exatamente a partir que eu costumo dizer que a gente não adquire consciência negra, a gente adquire uma consciência africana. uhum. Então, se tornar-se negro, do meu ponto de vista, é quando a gente adquire essa consciência africana histórica. Sim, real. Olhar, Então, a maioria vai se tornar negro em algum momento aqui. olhar o colonialismo de cima, né, e ver a barreira que ele colocou entre a sua história e a história do povo que fenoticamente tinha sua cor, né? É muito disso assim, entendi, eu sou preto. Não, calma aí, não é basicamente pela sua cor. Veja esse Exato, apagamento que foi operado. Sabe, você está dentro desse sistema que exato. não te permite enxergar isso. E você acha que está tudo bem, mas quando você vai e olha de cima, assim, caramba, isso aqui mesmo, olha o que você não é. Tá vendo aí o que você não é? Basicamente Uhum, isso. perfeito. Show de bola.